Ué, mas assim, existe no horizonte um mundo que não funcione com essas regras? Não existe, né? Quais regras? As regras que a gente vive hoje, as regras do capitalismo, por assim dizer. Existe. Na Venezuela, em Cuba. Ah, cara. Existe, é a Coreia do Norte. Existe. Não tá, existe. Mas é que isso daí eu não sei. Eu entendo o ponto do Igor. Ele tá dizendo, tipo, tem lugar que não faz isso. A questão é, no Brasil existe isso. A gente não tem que ensinar as pessoas que existe isso, porque senão aí os bancos vão lucrar mais, aí as empresas vão lucrar mais. As pessoas que são de esquerda deveriam ser as mais favoráveis à educação financeira na sala de aula. Não, e sabe o que é irônico? Na reforma da Previdência, eu tive debate, né, com o pessoal do PSOL, que o PSOL é o que tinha o discurso mais radical, né? Vocês querem matar o pobre, vocês querem fazer o pobre trabalhar até morrer, vocês querem acabar com a aposentadoria deles, né? E aí, quando a gente tava discutindo capitalização, né? Você investiu o dinheiro da Previdência. Vocês querem dar pros bancos, etc. Aí, beleza. A gente foi lá pegar no TSE a declaração de bens, né? Da galera do PSOL. Ah, que engraçado, você tem 1 milhão aqui em CDB, né? Ah, bonito você. Você tem 1 milhão em CDB rendendo no banco, né? Que você critica tanto. E o pobre não pode ter o investimento dele na Previdência pra ele ter uma Previdência mais digna quando ele for se aposentar. Bonitão você, né? Nesse caso, eu acho que isso é uma das paradas que me dá mais nojo na política, em geral. Que é, eu vou ser contra só porque sim. Sim. Vocês não sentem isso pra caralho? Caralho, por exemplo, eu tive um debate não é nem essa só semana. porque sim, né? É pra eu alimentar uma militância radical, ideológica que minha. Vai votar em mim. Que vai me votar em mim, exato. Eu tive um debate essa semana com o Guilherme Cortes, deputado estadual do PSOL, que eu gosto muito, mas eu discordo dele, obviamente. E aí ele tava defendendo, o debate, o tema era privatização da Sabesp, universalização da água. Ele tava defendendo, direito à água. Eu falei, cara, eu acho que as pessoas não têm direito à água, mas ok, a Constituição diz que as pessoas têm direito à água. Se a gente privatizar... Explica direito isso daí, que você acha que as pessoas não têm direito à água. Eu acho que o direito à água necessariamente tem que ser uma coisa... Se faça entender em uma frase, pelo amor de Deus. Eu acho que o Estado, ele não precisa investir nisso. Eu acho que o Estado não tem que investir em algo que a propriedade privada conseguiria fazer. Então, por exemplo, a Sabesp. Se a Sabesp for privatizada, todos os paulistas terão direito ao saneamento básico, segundo um estudo do JP Morgan, em 2030. Se a Sabesp continuar sendo estatal, todos os paulistas vão ter universalização da água, direito à água em 2035. Então, para todos os paulistas terem direito à água, se a Sabesp for privatizada, vai ser daqui a pouco. Direito a pagar pela água. Não, também, mas tipo, todos os paulistas terão coleta de esgoto, hoje você paga, tratamento estatal, de água. Sendo privado, você paga do mesmo jeito. Eu sei, o ponto não é esse. O ponto é que direito à água, quando eu ouço isso me dá água aí, eu não vou pagar não. Entendeu? As pessoas acham isso, mas as pessoas pagam. Sim. Isso daí que você tá falando... Em que você acha que consegue fazer passar... A privatização da Sabesp? Por exemplo, cara, eu acho que é bem difícil, mas a gente não tá aqui pra fazer o fácil. A gente tá aqui pra fazer o certo, mesmo que seja difícil. Por exemplo, a CPI do MST. Quando eu comecei a coletar as assinaturas, a galera falou, será que você vai conseguir? Você precisa de 32 assinaturas. A gente conseguiu quase 40. A gente foi lá, explicou que na questão... o MST não é que a gente quer... Não é que, não tem gente sem casa. Não, é que tem gente usando as pessoas sem casa. Tem uma galera que tá milionária usando as pessoas pobres. E a gente conseguiu 40 assinaturas. Eles conseguem fazer parecer que a luta é contra as pessoas que querem casa. Eles conseguem fazer parecer que sei lá, que você não quer que... Você quer que alguém ganhe dinheiro com a água. A privatização da Sabesp. Tipo, você quer que as pessoas fiquem sem água? Não, eu quero que as pessoas fiquem com água mais tempo, com o Estado sendo mais eficiente, com menos cabide de emprego, com menos corrupção e que mais pessoas fiquem com água com menos tempo possível. Eu quero isso. Ou seja, se a gente privatizar a Sabesp, todos os paulistas terão direito à água, tirando o estudo do JP Morgan, em 2030. Se a gente deixar estatal, todos os paulistas vão ficar com água em 2035 e é uma previsão do JP Morgan sobre política brasileira. Ou seja, pode ser que entre o governo do PSOL e aí 2035 vire 2041. Eu quero que mais pessoas fiquem com água. Existe o argumento que a Sabesp é estratégica? É lógico, mas é aquela famosa frase, né? Nada é mais estratégico do que comida. E não tem uma estatal de comida. Porque a gente sabe exatamente o que aconteceria se tivesse uma estatal de comida. Ia faltar comida. É aquela famosa frase do Milton Friedman, se o Estado brasileiro... Mas como vocês lambem o saco do Friedman, hein, cara? Eu tenho críticas ao Friedman também. Mas o Friedman é bom. Ele é bom. Nobel de Economia. O velhinho era foda, velho. Aquela famosa frase do... da massa era bom. Se a gente colocar o Estado federal pra gerir o deserto do Saara... Em 5 anos faltará areia. Exatamente.
Exatamente. É exatamente por esse motivo que não tem uma estatal de comida. E os lugares do mundo que criaram uma estatal de comida, eles estão seguindo a regra do Friedman sobre o deserto. Exato. Tipo, a Venezuela, o assalto ao caminhão que entrega comida estatal, com contrabando de frango, enfim. Contrabando a Sabesp é estratégica. Tráfico de frango. A Sabesp é estratégica, com certeza. Mas se a gente privatizar, a gente vai ter o capitalismo malvadão tentando lucrar com as pessoas sendo saneadas. Não, e tem outro ponto, né? Às vezes, as esquerdas passam a impressão de que se tem uma administração privada, o Estado perdeu completamente o controle sobre aquele negócio. Não, meu irmão. A empresa privada continua no seu país, se submetendo às suas leis e sob a soberania do seu Estado. Né? É uma discussão que a gente tem, por exemplo, de venda de terra produtiva para estrangeiros. Né? Tipo, poder plantar aqui. Vocês querem vender o nosso país para os estrangeiros? Não, meu amigo, é uma terra que tá aqui. O que você acha que ele vai fazer? Que ele vai pegar a terra, vai colocar nas costas e vai levar embora para a China? Sei lá. Não. É um produtor que vai comprar a terra aqui, que vai produzir aqui, que vai pagar imposto aqui, que vai empregar gente aqui. Mesma coisa para, sei lá, empresas de aviação. Tem um limite da porcentagem de capital estrangeiro que pode ter. O que limita a concorrência de empresas de aviação, que faz com que a nossa aviação seja um lixo. E toda privatização você cria, ou você já tem uma agência reguladora. A Sabesp, como ela já tem uma porcentagem no mercado privado, a Sabesp já está listada em bolsa, por exemplo, ela tem uma agência reguladora. E essa agência reguladora, recentemente, ela fez um relatório dizendo que a Sabesp ela continuaria tendo a mesma lucratividade, a mesma produção, a mesma efetividade em pessoas com coleta de esgoto e tratamento de água, se ela tivesse 13% a menos de quadro de funcionários. Ou seja, não é uma coisa ideológica, tipo, se você criar uma estatal, você vai ter uma cabide de emprego. A Sabesp já é uma cabide de emprego. Ou seja, se você diminuísse 13% o quadro de funcionários da Sabesp, você teria o mesmo lucro. O mesmo lucro. E uma empresa privada, em hipótese alguma, teria essa efetividade. Em hipótese alguma. Existe a chance desse estudo aí ser enviesado? Da própria agência reguladora da Sabesp? Impossível. Porque a função de uma agência reguladora de uma estatal é justamente regular essa estatal. Ou seja, impossível nada é impossível, Guto. Aí você exagerou, né? Aí você forçou a mão na ideologia. Não é. A agência reguladora é uma coisa, por exemplo, é uma agência que regula uma estatal. E é uma estatal quando você é listado em bolsa. Ou uma iniciativa privada também. Sim, mas no caso da CESP... Sim. Mas você falou uma agência reguladora é uma coisa que... Não, uma agência reguladora de uma estatal... Você fica corrigindo o cara aqui, mano, difícil. Pô, tá evangelizando o cara. Faz um vídeo pra defender ele, Kim. Mas tá, tô entendendo. Eu pergunto isso porque, assim, eu consigo produzir um estudo sobre qualquer coisa pra corroborar minha narrativa, de qualquer que seja. Não, mas o estudo não é defendendo a privatização. O estudo uma agência reguladora que está fiscalizando aquela estatal. Pode ser que a agência reguladora até ache que a estatal deve continuar sendo estatal. Nesse caso, eu acho difícil, porque qual que é o interesse da agência reguladora na empresa estatal ter menos funcionário? Tipo, a empresa reguladora não ganha nada com isso, entendeu? Se tivesse ainda algum conflito de interesse, porque tem um fenômeno que é estudado também como uma outra falha de mercado, que é o sequestro de agência reguladora. Que é quando a agência reguladora foi feita para quê? Para promover concorrência, para proteger o consumidor, etc e tal, né? Para garantir que você tenha um bom ambiente de mercado, né? Só que o que é o fenômeno do sequestro de agência reguladora? É quando as próprias empresas têm um poder em cima dos políticos que nomeiam os agentes dessas agências reguladoras e fazem com que o funcionário da empresa vá para a agência reguladora e jogue a favor da empresa. Aí sim, você tem um uso de um aparato estatal que foi feito justamente para defender o consumidor, para promover a concorrência, fazendo o contrário, fechando a concorrência e prejudicando o consumidor. Que é um desafio grande que a gente tem para combater, que acontece no mundo inteiro. Mas que não deslegitima o modelo de regulação, em vez de um modelo de Estado empreendedor, em vez do modelo de Estado tomador de risco, sabe? E aquilo, Igor, a questão, a gente estava discutindo agora há pouco, como as palavras no debate público brasileiro estão perdendo valor. Gente, eu acho realmente um gargalo estatal é uma coisa cruel. Tipo, a gente poderia estar gastando esses 13% que está indo... Define aí gargalo estatal. O Estado gastando com alguma coisa que não está dando retorno para a população. Ou seja, você está pagando um imposto e esse imposto às vezes volta para você, às vezes ele se perde. Ou seja, é o seu dinheiro se perdendo. Então imagina se a gente está numa periferia de São Paulo, que a gente tem várias periferias, e o cara tá lá se matando para pagar imposto, etc. E esse se matando que ele tá fazendo para pagar imposto é um dinheiro que tá vazando. Ou seja, ele tá se matando para pagar um dinheiro para a Sabesp e 13%, uma porcentagem desse dinheiro que ele tá indo, tá se perdendo. Ou seja,
Se uma agência reguladora, uma coisa que a esquerda defende no geral, agências reguladoras estatais, tá dizendo que a Sabesp ela conseguiria manter o mesmo lucro, não é que ia ter prejuízo, ia ter superávit, o mesmo lucro, com 13% a mais, a gente tá dizendo que as pessoas pobres estão mandando dinheiro pra Sabesp e esse dinheiro tá se perdendo. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E se fosse privatizado, esse dinheiro ia estar necessariamente continuando no bolso da população ou voltando para o bolso da população. E o dinheiro está se perdendo. É uma coisa cruel, que é um dinheiro que poderia estar na educação, poderia estar na saúde, poderia estar na segurança, poderia estar no bolso das pessoas mesmo. E ele está indo por aí. E tá indo por aí. Isso é um absurdo. O governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele é um exemplo de gargalo de dinheiro público saindo do pobre e indo pro rico. Porque, e isso é uma coisa da doutrina liberal também. Muitas vezes, quando você faz um programa social voltado para o mais pobre, muito complexo, você gasta mais com a estrutura estatal que vai prestar aquele programa, aquele serviço, do que com o pobre em si. Você gasta mais com o diretor, com o subsecretário, com o secretário, com o agente da ponta, do que o cara que vai receber o benefício no final. Porque você criou uma estrutura complexa para atender aquele cara com determinada política pública, só que aquela política pública não funciona, não chega na ponta. Você tá no final das contas, por exemplo, judiciário, né? Ele deveria estar aí para servir principalmente aos mais pobres. Você falou, pô, Kim, o judiciário não tá aí para atender todo mundo? Sim. Mas o mais pobre é mais vulnerável, portanto, muitas vezes, sofrendo abusos X de agentes públicos ou de agentes privados, entra na justiça para ter seus direitos garantidos. O que acontece hoje? O mais pobre paga um judiciário mais caro do mundo e tem muito menos acesso ao judiciário do que o rico. Então, é uma política pública que deveria estar voltada, deveria estar sendo, não é nem uma política pública, né? É uma política de Estado, ter um poder judiciário com portas abertas para os mais pobres, que no final das contas as portas estão fechadas, mas ele está pagando a conta, né?